É bom estarmos juntos. Hoje não nos podemos queixar de que o tempo está assim meio nublado, porque hoje está um dia bonito. Portanto, está quase maio aí, já não falta muito, a chuva vai-se embora. E por isso agora já não há desculpa. Vamos orar e vamos pegar o nosso assunto para esta manhã. Irmão Jairo, importa-se levantar a sua voz e pedir a bênção de Deus? Vamos orar com o irmão Jairo, está bem? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse dia, por Deus, mais positivo, por ter oportunidade de estar na tua casa, para aprender mais da tua palavra, que nós possamos estar aqui atentos, pensados, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração. Abençoe o pastor, que vai estar com o estudo, vai estar cada um de nós, e possamos participar da igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos até Judas, lá o penúltimo livro do Novo Testamento, ali bem encaixado entre as cartas de João e o Apocalipse. Quando quiserem localizar Judas é fácil. Lembrem-se das cartas de João, dos livros de João, e Judas está encaixado ali nos livros de João, não é? Primeiro, segundo e terceiro, depois Apocalipse. Então, o Judas está ali encaixado. Ele fez ali uma espécie de encaixe entre as cartas de João e o Apocalipse. Então é fácil chegar lá. Então, Judas, o nosso propósito é, desculpem a expressão, é arrumar Judas, está bem? Arrumar no bom sentido. É realmente hoje finalizarmos este estudo de Judas, que interrompemos no domingo passado, e vamos hoje continuar. Vamos só rever aqui algumas coisas. Não esqueçam que o grande apelo que Judas está a fazer à comunidade, neste caso, a comunidade dos discípulos de Jesus, é que eles preservem a fé. Portanto, esta ideia de preservar a fé significa duas coisas interessantes. Primeiro, fazer com que ela não seja destruída. E depois, a segunda coisa eu acho muito interessante, é a ideia de garantir a manutenção das suas características. Há duas formas de quebrar, digamos assim, ou anular uma determinada verdade, ou qualquer outra coisa ligada. Primeiro, é a importância de, efetivamente, evitar a sua destruição. Isto é, evitar que a fé que Judas está a falar seja destruída, desapareça. A segunda ideia é esta que eu acho muito interessante. É outra forma de fazer conservar as boas características dessa fé. Estão a ver? É muito rico esta ideia de preservar no sentido original, porque tem estas duas digamos, nuances. Não é só a ideia de não deixar destruir, é a ideia de não deixar perder a qualidade da fé. Percebem o sentido aqui? Eu acho que isso é muito rico, porque já não é só uma questão, eu sou discípulo de Cristo. Já não é só isso, é a tentativa de nós conservarmos as qualidades que fazem de nós discípulos de Cristo. É por isso que eu acho que a carta de Judas é uma carta muito expressiva, que precisa de ficar aqui bem colocada no Novo Testamento. Percebem este sentido aqui? Portanto, às vezes nós ficamos preocupados em manter uma coisa, mas não se esqueçam que a melhor forma de manter o que quer que seja é não deixar que as suas características se percam. Certo? Já não é só uma questão de dizer eu sou, não é dizer eu vivo. Não é? Esta ideia de viver a fé. Não apenas dizer que somos da fé, que conservamos uma ideia de fé, mas que vivemos essa fé. Então, isso significa que as características da fé cristã não se perdem. Portanto, eu queria chamar a atenção para isto, porque isto para mim é muito expressivo, está bem? Então, vamos lá, esta ideia, depois nós vimos a semana passada, realmente, estes elementos sobre os inimigos da nossa fé, lembram-se? Nós hoje vamos voltar aqui. Temos aqui quatro definições que o autor dá acerca dos inimigos da nossa fé. Lembram-se, vimos isto já há 2 domingos atrás. Primeiro, ele caracteriza-os como ímpios. Qual foi a ideia com que vocês ficaram sobre os ímpios? Um grande teste agora que eu estou a fazer. Já lá vai.
Então, qual é a gravidade de nós estarmos perto de um ímpio? Qual é a característica do ímpio que na verdade nos assusta? Ficaram com esta ideia? Não. Então, o ímpio, basicamente, ele, por uma questão de vontade, de exercício de vontade, ele perverte as coisas. O ímpio já não é só aquela pessoa que cai no erro, é aquela pessoa que efetivamente persiste no erro e faz com que o erro seja saliente. Este é o problema da impiedade, percebem? A pessoa conhece a verdade, mas quer viver no erro. Daí a importância. Fizemos referência ao Salmo 1, lembra-se, quando diz, quando bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, são estas pessoas, não é? Certo? Então, é por isso que a questão da impiedade é algo muito sério. Segunda coisa foi estes mestres sonhadores, que são pessoas que efetivamente sabem, não é? A fé também, conhecem a fé, mas por uma questão de vontade acabam por ensinar o erro. Depois falámos sobre os difamadores. São efetivamente aquele tipo de pessoa que, ainda conhecendo efetivamente a verdade, que ele tem mais interesse em divulgar a mentira, difamando a verdade. Portanto, anulando a verdade. E por último falámos dos murmuradores. Recordam-se? Também este é o grupo de pessoas que efetivamente são os tais que o próprio Judas diz, olha, eles são inimigos da fé. Portanto, há aqui 4 deles. E depois deixem-me saltar um pouquinho para a frente, para nós vermos o que é que diz o versículo 5, do versículo 5 ao verso 16. Vamos lá ao versículo 5. Quero depois lembrar-vos, embora já estejais cheia de estudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E depois ali tem uma sequência, até ao verso 16, em que está a falar de pessoas apóstatas. Qual é a ideia que vocês têm dos apóstatas? O que é o apóstata? Desviaram da fé. Ok, desviaram-se da fé. Estão a ver a ideia? E depois ele fala de 2 grupos de apóstatas. Um deles são chamados os históricos. Porquê é que são os históricos? Se vocês repararem, ele fala de um povo incrédulo. Um povo que no Egito, atravessando toda aquela circunstância, eles se tornaram pessoas incrédulas. E o Judas está a trazer este exemplo para falar destes apóstatas históricos, aqueles que na verdade fugiram da fé, fugiram da crença e que fazem parte da história. Ele vai buscar depois os anjos que foram destinados a juízo e dá um exemplo de Sodoma e Gomorra. São 3 exemplos que ele dá para falar de quê? Para falar destes tais apóstatas que marcaram a história e que ficaram marcados na história. Mas depois ele vai falar dos modernos. Quem são os modernos? É toda aquela lista que vocês encontram aqui. Os tais sonhadores, que, segundo vimos já, contaminam o corpo e rejeitam a autoridade. Depois está a falar de quem? De todos aqueles que difamam tudo e dá o exemplo de Caim. Qual foi o problema de Caim? Já falámos sobre isto uma vez ou outra. Porquê é que ele diz que Caim é um difamador? O que é que Caim fez? Como é que foi? Esse foi o problema maior? Porquê é que ele matou o irmão? Pois é. E porquê é que ele ficou com a inveja, seu irmão? Porque ele trouxe o melhor, ofereceu o melhor a Deus e ele deu tudo que não é bom. Mas Caim também ofereceu o melhor, não foi? Caim também ofereceu o melhor. Ofereceu o sacrifício errado. Na cabeça dele, eu gostei mesmo. O coração dele. Pois é. Isto é curioso, podemos ficar aqui o resto da classe a falar sobre isto. Não é? O que é que Adão e Caim, o que é que Adão e Eva ensinaram aos seus filhos, supostamente? As orientações de Deus. Para ter os seus pecados perdoados, eles precisavam de fazer o quê? Sacrificar Oferecer um animal em seu lugar. Caim fez, Caim não fez. Então o que é que ele fez? Qual foi o grande problema de Caim? Desobediência. Mas mais do que isso, é que já não é só uma questão de desobediência, é uma questão de perversão. Porque reparem, ele sabia que era assim e ele não fez assim.
O que é que ele quis fazer? Ele quis perverter. Sabem, isto é uma coisa muito grave, porque já falamos sobre isto há uma vez. É tão grave, porquê? Porque de repente ele procura instituir, ele no fundo o que é que ele faz? Ele competir com Deus. Porque o que ele faz é traçar uma nova forma de ser aceito. Percebem a gravidade disto? Deus tinha instituído que a única maneira, que aliás tudo isso fazia o quê? Era uma antevisão do que é que havia de acontecer. Como nós sabemos que o próprio animal que foi colocado sobre o altar, ele no fundo prefigurava a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, vejam a gravidade do que é que está a acontecer aqui. Se Deus tivesse aceitado a oferta de Caim, Deus estava a permitir que Caim estabelecesse uma nova forma de ser aceito. Isto contrariava por completo aquilo que Deus tinha instituído. Então haveria uma outra forma de chegar a Deus, oferecendo o melhor que nós temos, que foi o que ele fez. Ele fez, nesse aspecto estava correto. Ele procurou encontrar os melhores frutos do seu trabalho e colocou isso no altar. É que ele estava a dizer. Se Deus aceitasse a oferta de Caim, ele estava a dizer que a salvação do pecador pode ser pelas suas obras. Percebem o problema aqui? É bem mais grave do que aquilo que nós possamos estar a pensar. Por isso é que Deus não aceita e ele fica revoltado. O que acontece depois com o seu irmão é uma consequência do seu próprio pecado, da sua rebeldia, etc. Estão a ver porque é que Judas vai buscar o exemplo de Caim? Às vezes nós contamos a história e tudo muito bem, mas temos que ver a profundidade da coisa. Porque aquele momento da história é fundamental e é por isso que nós temos que perceber que ele tem um papel importante na história da salvação do ser humano. Porque se naquela altura Deus tivesse aceitado efetivamente a oferta de Caim, ele estava a dizer, sim, Caim, tu podes ser salvo pelas tuas obras. Isto é fruto do teu trabalho. Percebem porque é que Deus não aceitou? E nós às vezes ficamos chocados. E Deus no fundo, Ele está a oferecer a Deus o que melhor Ele tem. É por isso que esta coisa de nós oferecermos a Deus o nosso melhor, cuidado com isso. Porque há muita gente, muito cristão, que anda a oferecer a Deus o que melhor tem e às vezes vê-se a si próprio chegando à presença de Deus através dos seus próprios obras, das suas próprias obras. Por isso é que faz sentido que nós sirvamos a Deus com aquilo que Ele nos dá. Por isso é que faz sentido nós servirmos a Deus com o potencial que Ele já colocou em nós. Por isso é que faz sentido nós servirmos a Deus com os dons e os talentos que Ele nos oferece. Porque se eu quiser produzir outros dons e outros talentos e adorar a Deus, provavelmente estarei a fazê-lo pela força da minha própria carne. Percebem o problema aqui? Porque é que Judas vai buscar este exemplo? Porque ele é fundamental na história da salvação. E por isso é interessante, mas não podemos parar aqui muito tempo, porque realmente eu tenho o objetivo de acabar, tem que acabar mesmo hoje, esta carta de Judas, está bem? E ela é muito rica. Depois tem vários exemplos que os irmãos veem. Ele chega a dizer, são como rochas submersas. O que é uma rocha submersa? Vocês sabem qual é o perigo de uma rocha submersa na navegação? O irmão Silas não está aqui hoje connosco, não dávamos uma grande explicação disso. Cria lodo. Cria? Lodo. Lodo. Sim. Gordura. É. E qual é o grande perigo disso para a navegação? Uma rocha submersa. Pois. Já tem acontecido alguns desastres, não é? Porque como resultado disso, que às vezes o sonar não detecta aquela rocha. No Tolan aconteceu aqui, já dois casos que aconteceu aqui em Lisboa, etc, etc. Portanto, esta ideia de rochas submersas é o quê? São realmente esta ideia de alguma coisa escondido, não é? Que nós não nos apercebemos, mas encalhamos nelas. Não é? E é o problema pastores autopastoreados. De onde estávamos a falar? Ontem, na sexta-feira, alguém me estava a perguntar sobre isso. Pastor, estávamos a falar de maturidade cristã, foi com os jovens, não é? E eu estava-lhes a dizer assim, olha, 50 anos de... O que é que se espera de uma pessoa que tem 50 anos de convertido? E então, o pessoal olha, pastor, então um pastor com 50 anos de convertido, como é que se alimenta? Eu tenho que me alimentar também. Não posso ser autogovernado. Também não posso viver da minha experiência. Se eu quero fazer a vontade de Deus, não posso viver da minha experiência.
Não posso dizer, isto é canja para mim. Não sei se usa a expressão no Brasil, usar canja. Pois é, fácil. Isto para nós é canja. Porque parece que é a sopa mais fácil de fazer, segundo dizem. Não sei se é por isso. Não. É só meter lá caldo quinoa, água, não é? Aliás, até já existe o caldo quinoa a saber a canja e não sei mais. Bom, para nós é canja. Não é canja, não. Tem que ser todos os dias. Tem que encontrar e também alimentar-me da forma que realmente, de forma a manter realmente a vida cristã. É isso, portanto, esta ideia de ser autopastoreado, não sei o que aconteceu, saímos da tela. Esta ideia de ser autopastoreado é algo que, cuidado, não é assim. Ninguém se pode autopastorear. Nós temos instrumentos de crescimento, devemos fazer uso deles, etc. Mas precisamos sempre dos outros, precisamos sempre de Deus em primeiro lugar. Então esta ideia aqui é interessante. Vamos voltar atrás então para nós chegarmos então ao versículo 17 ao versículo 22, está bem? Vamos aí. Quais são os imperativos, os desafios desta fé, desta nossa fé? Versículo 17. Vamos começar por aí até o verso 22, rapidamente, a ver se conseguimos aqui usar o nosso tempo. Quem pode ler o verso 17? Ok, o que é que ele faz agora a certa altura? Ele está a falar dos imperativos da fé. Ele usa vários imperativos, nós vamos ver isso. Há 4 imperativos na carta. Quem estuda as Escrituras sabe que é importante ver os verbos, é importante ver os imperativos e tudo isso. Portanto, o primeiro imperativo está aqui, lembrai-vos. Esta expressão é uma expressão muito bonita. Eu gosto muito dela, sabem? Isto está tapado aqui, mas pronto. Esta mesinha tão bonita, tapa aqui este versículo tão lindo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitou. Lembra-te. O lembrar é um apelo à memória que é muito importante. Os irmãos sabem que a nação judaica e o Senhor Jesus usa também essa verdade e vem do Velho Testamento. Esta ideia do lembrai-vos. Qual é a importância de nos lembrarmos? O que é que vocês se lembram normalmente? Que importante. As coisas importantes que nos marcaram. Que nos marcaram, coisas boas, não é? E também, não só. Não é? Então, lembrar é um exercício de memória que é fundamental, acaba por ser estruturante na vida das pessoas. Primeiro, lembrando as boas coisas, nós nos sentimos felizes. Lembrando as coisas menos boas, nós sentimos que através delas nós crescemos. O lembrar tem um papel fundamental na estrutura, não só do conhecimento, como também do viver. E o que é que Judas faz? Ele traz este imperativo para nos dizer que nós nos precisamos de lembrar. Isto é, trazer à memória. A palavra no original, para o judeu ainda hoje, a palavra lembrar significa ir ao fundamento da história. Não é só lembrar coisas, é ir ao fundamento da história. Quando nós nos dizemos lembrar, nós usamos essa expressão às vezes com os nossos filhos. Lembras-te do que é que eu te disse? Não é? Quem é que não usou já esta expressão? Não é? E andamos sempre, lembras-te? Não é? Isto é um apelo à memória. É trazer atrás, é ir aos fundamentos das coisas. E Judas usa esta expressão para dizer o quê? Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que é necessário, para que esta fé efetivamente seja preservada, é preciso nós irmos beber a quem efetivamente tem autoridade. Hoje nós sabemos que a palavra de Deus tem autoridade sobre as nossas vidas. Estes homens foram usados por Deus para registar na história as palavras de Cristo. Qual foi a grande preocupação dos apóstolos? Foi estabelecer uma nova doutrina? Não. Eles receberam o ensino do Senhor Jesus e eles passaram esse ensino para os outros. Primeira coisa, nós temos que trazer à memória aquilo que nós encontramos em Cristo. Jesus, efetivamente, é o seu ensino, a sua pessoa, que estrutura a vida de fé de cada um de nós. E constantemente temos que voltar a Cristo. É isso que os apóstolos fizeram. Primeiro, havia muita informação que circulava nesta altura. E Judas está a dizer, olha, vocês lembrem-se daquilo que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo vos ensinaram.
Porquê? Porque eles receberam diretamente o ensino do Mestre. O próprio apóstolo Paulo considerava-se apóstolo porque ele argumenta dizendo: não, o Senhor Jesus me apareceu. Eu não andei com eles como andaram, mas ele apareceu-me a mim como um abortivo. Como se ele tivesse dito: olha, eu não andei com Jesus, mas eu sou um apóstolo fora do tempo. Certo? Eu recebi de Deus. E nós sabemos, pelos registros, que Paulo passou 14 anos no deserto da Arábia a receber o ensinamento do Senhor. É por isso que alguns que querem combater o Evangelho, às vezes até chegam a dizer que realmente a fé de hoje, do cristianismo de hoje, não é de Jesus, é de Paulo. Alguns dizem isso, porque não compreendem que o próprio apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor o ensino e levou mais à frente. Foi um instrumento de Deus para estruturar a fé cristã da maneira como nós a temos hoje. Muito do ensino que os próprios apóstolos não passaram, Paulo passa. Mas ele recebe isso diretamente do Senhor. E diz ele, descreve que ele chegou a ter situações em que recebeu diretamente do Senhor toda a revelação. Teve experiências com Deus, como os outros apóstolos tiveram, de uma forma diferente. Portanto, esta ideia aqui é interessante, porque ele está a apelar. Nós precisamos de apelar à história, aos fundamentos da nossa fé, constantemente. E se nós quisermos viver uma fé assim só, enfim, muito emocional, que resulta, digamos assim, dos nossos bons cultos, ou da boa música, ou do bom pregador, não sei mais o quê, gente, não vamos lá. Porque é preciso fazer apelos aos fundamentos da nossa fé. E por isso o lembrai-vos é um imperativo. Está bem? Segunda coisa. A fé e a razão não podem andar separados. Ajudam-se mutuamente. O lembrar é um apelo constante ao exercício das duas coisas. Sabem porquê? Porque se vivermos uma fé sem razão, ela vai criar o quê? Crentes emocionais. É por isso que mesmo quando estamos no culto, nós não podemos estar à espera de que sejam os elementos do culto, as circunstâncias que nos vão alimentar. Nós temos que fazer um exercício do que está a acontecer, do ponto de vista da memória, para que simplesmente não seja um bom momento. E há muita gente que vai às igrejas hoje para passar um bom momento. Porquê? Porque não apelam à memória. Às vezes ouvem algum cântico que está a acontecer, imaginando, graças, como é que é aquele cântico? Fala sobre gratidão. Nós vamos cantar. Graças de coração. Como é que Dou graças. Oh, graças, não. Esse, Dou graças de coração. esse sim, estava a pensar nesse mesmo. Dou graças de coração. E nós cantamos, dou graças de coração, mas nós não fazemos um apelo à memória. Porque de repente, enquanto estamos a cantar, o nosso pensamento devia estar a dar a volta por quê? Por coisas que o Senhor Deus fez na nossa história. Então, percebe o que é que está a ser dito aqui? Quer dizer, este apelo, este exercício constante entre a fé e a razão, deve distinguir-nos a nós. Às vezes dizem que os batistas são as pessoas da palavra, não é? São os crentes da palavra. E nós devemos honrar-nos por isso. Porque se existe realmente um grupo evangélico, uma igreja que faz um constante apelo a esta ideia da razão e da fé, somos nós. Porque quem usa a palavra passa por isso. A palavra não é usada apenas para aqueles momentos em que nós, ai que bonito, ou então aqueles momentos de aflição em que eu hoje preciso ir à palavra, porque hoje não estou bem. Sim. Mas assim, quando fala a fé e a razão, não seria mais acertado dizer a emoção e a razão? Porque a fé, ela é uma razão assim, só não é a razão humana. Mas é interessante. Ela é a razão para a fé. Ela é a razão.
Vamos pegar nisto um bocadinho. Porque algumas igrejas têm separado a razão da fé, não é? Que dizem que é esse o problema e acho que, tipo... O emocional e o racional, mas a fé, ela é uma... O que tu queres dizer é que a fé envolve a emoção, é isso? Como envolve a razão. A fé, Certo. para mim, ela é mais razão até do que emoção. Mas o perigo aqui é quando nós vivemos a emoção e ela é o que resta dos nossos momentos. Esse é que é o perigo. Porquê? Porque quando nós não encaixamos isso na questão da razão, quando nós não encaixamos a emoção na questão da razão, ela passa a ser só emoção. Então, este exercício aqui é fundamental. E é isso que ele está a dizer. E não é só ele. Se vocês forem às Escrituras e fizerem um estudo sobre o lembrai-vos, é exatamente isso que está a acontecer. Isto vem do Velho Testamento. O Senhor Deus várias vezes disse ao seu povo, lá no deserto, lembrai-vos. Lembram-se o que foi. O que são os salmos? São um apelo exatamente à memória do que Deus fez com o povo. É por isso que muitos dos salmos, inclusivamente, fazem registro histórico daquilo que Deus fez. Não é? Portanto, esta ideia aqui é interessante para dizer o quê? Se nós vivermos, ou procurarmos viver uma fé, realmente sem estar alicerçada neste exercício de memória, às vezes nós estamos a viver uma fé que depende muito circunstancialmente dos momentos. E essa fé vai depender mais dos outros do que de mim. É por isso que, deixa-me usar esta expressão aqui, não ninguém leva mal, mas isto continua às vezes a ser muito católico romano. Sabe o que quer dizer com isso? Não levem mal esta expressão. É porque nós somos os assistentes e o clero faz o culto para nós. Percebem a ideia? Mas não. Nós somos participantes. É por isso que nós somos congregacionais. Deus pode falar através de vocês que estão aí sentados. Há quem dirige o culto, há quem pensa nele, mas o que está a acontecer é um exercício pleno do trabalho do Espírito funcionando entre todos. O pastor prepara-se. Aqui não funciona o clero e o povo. O Espírito circula entre nós para convencer uns e para iluminar outros. É este exercício. O exercício é necessário ser feito por todos. A diferença é que uns fazem-nos antecipadamente. Quem está aqui fez o exercício de forma antecipada. Para que vocês que estão aí, ou quem está a assistir, sejamos nós, quem quer que seja, façam o mesmo exercício. Portanto, tem que haver exercício para haver proveito. É assim no ginásio também, não é? Tu não chegas lá e não ficas a olhar para as pessoas que estão a fazer exercício. Tens que ir lá para haver proveito. É a mesma coisa. É esta a ideia aqui. Portanto, é interessante isto, está bem? Vamos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Márcia, o conceito é este. Eu percebo o que queres dizer, mas esta ideia aqui, está bem? Então, John Stott escreveu esta frase que eu gosto muito. O que consome a tua mente, controla a tua vida. Vocês concordam com isto? Portanto, se o lembrar não vier, o que é que acontece? A fé fica lá atrás. Nós precisamos realmente de deixar que a nossa mente seja consumida pelas coisas de Deus. E o proveito realmente é um proveito extraordinário. Então, segunda coisa, verso 20. Olhem o segundo imperativo. Quem lê? Edificar. Como é que é? Quem leu o versículo todo? Mas vocês, ficando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Interessante, não é? Vejam o verso 17, lembrai-vos qual era o fundamento? Jesus Cristo. E agora aqui, edificai-vos, qual é o fundamento? O Espírito Santo. Já viram? Interessante. Edificai-vos é o imperativo. Ele diz, edificando-vos na vossa santíssima fé. Não é vossa no sentido em que tem origem, mas é aquela que vocês vivem, orando no Espírito Santo. O que é esta ideia de orar no Espírito? Alguém é capaz de explicar isso para mim? Porquê é que Judas está a dizer isso? Orando no Espírito.
difícil, não é? Ninguém se arrisca. Aí também, de acordo com a vontade de Deus. É uma expressão que é muito usada, não é? Sobretudo em Romanos. O que é que diz Romanos? Paulo, quando está a falar do Espírito, o que é que ele diz? Que o Espírito nos guia. E diz mais, que nós às vezes não sabemos orar como convém. O Espírito nos ensina. Ligando isto, estão a ver qual é a ideia aqui de Judas? Ele está a dizer que mesmo as nossas orações devem ser realmente guiadas pelo Espírito Santo. Às vezes, lembro-me que eu era jovem e já tinha passado aquela fase ainda tínhamos um bocadinho dos resquícios dos hippies, não é? Aqueles hippies, não é? Vocês conhecem a cultura hippie, não é? Não é? Já tinha passado. Eu ainda apanhei um bocadinho, não é? Ainda me lembro que hoje em dia, ainda bem que não ficaram registros disso, não é? Pelo menos acho que não tenho nenhuma fotografia. Aqui há uns anos apareceu uma fotografia minha desse tempo, não é? Eu deixei que ela se perdesse, não sei onde é que ela anda. O cabelo comprido, não é? As calças à boca de sino, não é? Lembras-te? Carla, já não te lembras? Não é? Bacana, não pensava. Alguém usou calças à boca de sino, gente, aqui. Eu não usou. Tem aqui alguns que usaram. Então, e o taco, o sapato de taco alto, não é? A calça caía, não se via. Tanto podia andar descalço como em cima das coisas. A única diferença é que nós andávamos, parecíamos um cavalo, que aquilo fazia assim um bocado de mole. Enfim, eu sou desse tempo. E é interessante porque havia aquela fase, desculpem a expressão, eu vou usar uma palavra, não levem a mal, mas aqueles que são portugueses lembram-se disso, na fase do porreirismo. Alguém se lembra da fase do porreirismo? Não? Ainda bem que sou eu que me lembro. Porreirismo. E então havia aquela ideia de Jesus é porreiro, não é? Lembram-se disto? Também não te lembras, não é? Então esta ideia. Realmente eu sou muito antigo, realmente. É uma das coisas que não se deve fazer, é descontextualizar. Eu estou a descontextualizar tudo, mas pronto, desculpem lá. Então, mas esta ideia de que, esta ideia, com Jesus vamos a 200 a hora, e depois assim já, era tudo um facilitismo, não é? Então, vivia-se assim um bocadinho, simplificando esta questão de viver a fé, etc, etc. Não é isso. Nós temos que viver sempre sintonizados com Deus, sintonizados com o Espírito. É de facto Ele que guia o nosso pensamento, Ele que guia os nossos próprios pedidos, Ele que nos faz manter na vontade de Deus. Portanto, quando Judas está a dizer isto, ele está a dizer que para nos edificarmos nós temos que nos manter efetivamente nesta fé santíssima, sempre com este fundamento de que nós estamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Estamos a ser guiados as nossas próprias orações. Esta ideia do orando é uma ação contínua, que é muito interessante, que ele usa aqui. Não é orar de vez em quando, é uma ação contínua. É por isso que eu digo que a oração é alguma coisa que nós podemos fazer em qualquer lugar. Ler a Bíblia nós não podemos lê-la no lugar de trabalho, não é? O nosso patrão não deixa. Mas orar, nós podemos orar. Porque é toda uma atividade do nosso próprio pensamento. Portanto, esta ideia segunda é muito interessante. Vamos ao terceiro. Deixa-me dizer, desejar e orar de acordo com a liderança do Espírito Santo, este conceito aqui, e vigiar com toda a perseverança. Estas duas ideias. Portanto, orar no Espírito significa isto. Edificai-vos. E, meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa aqui. Eu não sei se nós nos preocupamos com o nosso crescimento cristão, mas isso faz parte da nossa vida enquanto discípulos de Cristo. O que é que tu tens feito no último mês para crescer em Cristo? O crescimento faz parte. Tu não estás a procurar crescer também na tua vida profissional?
Não procuras crescer também do ponto de vista, pronto, espero que não estamos a falar daquele crescimento para o lado, não é? Mas estamos a falar, a gente alimenta-se, alimentamos bem, tudo isto faz parte do crescimento. Nós queremos crescer, e crescer não significa simplesmente crescer em altura. Tem a ver com a maneira da nossa própria maturidade cristã. Isto faz parte do nosso próprio crescimento. Eu não sei, mas eu creio pessoalmente que nós devíamos de investir na nossa vida espiritual como investimos nas outras áreas da nossa própria vida. Quando Lucas nos diz como é que Jesus cresceu, ele está a passar uma mensagem realmente importantíssima. Lembram-se? Aliás, é o lema do nosso CCJ, não é? Jesus crescia como? Em estatura, fisicamente, crescia em sabedoria, intelectualmente, em graça, espiritualmente, em graça para com Deus, espiritualmente, e graça para com os homens, socialmente. Jesus crescia nas 4 áreas da vida. Quando Lucas nos dá esta informação, ele está a passar para nós um modelo de crescimento. Não é só para as nossas crianças, é para nós também, enquanto adultos. Nós precisamos de constantemente nos exercitarmos nas diferentes áreas da vida. A vida espiritual é essa. É uma delas. Que acaba por ser a mais importante. O que é que tu tens feito para crescer espiritualmente? Vais à igreja aos domingos? Ótimo, é bom. Mas preocupas-te mais do que isso? Lês um bom livro? Lês a palavra, em primeiro lugar? Estudas a palavra no contexto do teu próprio viver diário? Planeias nas tuas férias, se calhar, assistir a uma conferência? Planeias servir a obra missionária talvez 1 ou 2 dias das tuas férias? Isto é procurar crescer. Uma das coisas que eu mais encorajo os nossos jovens é eles a poderem ter formas de gastar as suas férias em projetos missionários. Eu fiz isso, a Madalena fez isso. Não é só ir para a praia ganhar cor na pele. Nós temos que procurar maneiras de crescer espiritualmente. Porque senão o que é que acontece? Estamos constantemente a viver daquilo que os outros nos oferecem. E aí não adianta se o pregador é bom ou não é bom, ou se ele enche a nossa alma ou não enche, porque isso não é suficiente. Nós temos que crescer, não é? A partir daquilo que são as fontes de crescimento que Deus pode para nós. Então, participar num acampamento, servir num acampamento, ir aqui, ir ali, fazer parte de uma viagem missionária, etc, etc. Visitar uma organização cristã. Temos que fazer isto para nós e para os nossos filhos. Isto já para não falar no investimento espiritual que devemos fazer nos nossos filhos. Filho, não há dinheiro. Não há dinheiro para ir a um acampamento. Só vais a 1, não podes ir a 2. Às vezes não pode ir a nenhum. Não é assim. Nós temos que ter planos para crescer espiritualmente. Isto não é uma coisa que funciona assim. Portanto, o que ele está a dizer aqui é muito sério. Edificai-vos. Nós temos que procurar as fontes de edificação. Encontrar servir outras pessoas, às vezes até ajudar outras pessoas. Isto faz parte do nosso próprio crescimento. Foi por isso que Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é para nós enchermos cá dentro e ficarmos, eu ajudei aquela pessoa. Não, é porque isto realmente faz-nos perceber o que é que a fé efetivamente é. Quando eu me desgasto pelos outros, eu cresço pessoalmente. Portanto, é interessante isto. Por isso faz sentido. Para nós nos mantermos no exercício da nossa própria fé, nós temos que cuidar da nossa própria edificação espiritual. E isso tem que ser planeado. Não planeias as tuas férias. É fixe, não é? Que bom. Eu quero ir para aqui, quero ir para ali. E durante esse tempo, como é que planeias a tua vida espiritual? Uma das coisas que realmente eu não conseguia fazer, sempre que vou para férias eu levo qualquer coisa para fazer, mas isso faz parte da minha maneira de ser. A Madalena sabe que era nas férias que eu planeava o ano seguinte. Sou uma pessoa estranha, mas pronto, não é isso. Mas aquilo fazia-me bem.
Era uma maneira de me fazer sintonizado com o meu próprio crescimento. Lia, gosto de ler também. Normalmente procuro ler um livro diferente, que não consigo ler durante o ano, etc. Isto faz parte. Nós todos temos que cuidar da nossa vida espiritual como cuidamos de qualquer outro setor da nossa própria vida. Isto já para não dizer que nós nos preocupamos tanto em crescer do ponto de vista profissional. E às vezes investimos tanto na nossa vida profissional e curiosamente, quando o Senhor nos chamar à sua presença, não vai perguntar quantas horas extraordinárias tu deste ao patrão. Nem vai perguntar mais nada. Portanto, estão a ver, o que está a ser dito aqui é algo que eu considero importante e creio que vocês também. Vamos à terceira. Conservai-vos, verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A palavra guardai-vos, aqui é a ideia de conservai-vos. Agora reparem outra vez como é que ele diz. Conservai-vos em quem? No amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que coisa profunda. Esta carta é muito profunda, gente. Eu sugeria que vocês a lessem uma vez por mês, pode ser? A carta é muito profunda, esta carta. A carta curta. Normalmente as coisas curtas são profundas, sabiam? As coisas longas são chatas. Desculpem a expressão. Aliás, houve uma vez um pregador que foi a uma igreja e no final, à saída da porta, uma irmã velhinha voltou-se para o pastor e disse: pastor, o seu sermão foi como uma espada. E diz o pregador assim: ai, foi, irmã querida. Então porquê? Foi comprida e chata. Então, a ideia aqui... Desculpa, de vez em quando estas piadas. Isto são piadas à pastor velho. Então, é interessante porque, vejam aqui, a profundidade. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Coisa profunda. E depois, olhando para isto, o que é que ele diz? Esperando a misericórdia. Olha, é estruturante. A misericórdia de Deus é estruturante. É a misericórdia e a graça. Lembram-se os dois grandes pilares que sustentam o cristão? É a misericórdia e a graça. O que é que a misericórdia faz? Não me dá o que eu mereço. Não me dá o que eu mereço. Exatamente. E o que é que faz a graça? Faz o contrário. Dá o que não merece. Estes dois pilares são fundamentais para sustentar o cristão. A graça dá o que eu não mereço. A misericórdia não me dá o que eu mereço. E é assim que nós vamos caminhando, não é? Esperando pela misericórdia. Gente, o que eu mais espero quando me levanto de manhã é a misericórdia do Senhor. Para Ele não me dar aquilo que eu mereço ao longo do dia. Faço da geneira. E os irmãos olham para mim e dizem: ai, o santo pastor. Realmente o tio Tony é o primeiro santo português. Mas não foi por causa disso que me deram o nome. Não sei. Mas sabiam que o tio Tony é o primeiro santo português? Então já mereço qualquer coisa. Então, esta é esperando pela misericórdia. Depois, esperando pela vida eterna. Interessante. Esta ideia de esperar a vida eterna, é manter a vida eterna à frente dos nossos olhos. Jesus disse isso, não é? A primeira coisa que devemos buscar é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Se nós vivemos uma vida sem os nossos olhos postos na eternidade, gente, não é nada. Quando de repente acordamos, percebemos que já perdemos não sei quanto tempo. É preciso viver a vida de hoje com os olhos postos. Porquê? O que é que Paulo dizia? Ele tinha uma consciência disto muito interessante. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Conhece esta expressão que ele usa? Ele tem uma consciência disto impressionante. Ele diz: eu já governo, porque eu pertenço à eternidade. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
São palavras fortes que ele usa. Tal não é a consciência dele de que nós estamos aqui, gente. Nós temos pernas só para andar neste mundo, porque a cabeça já não devia estar cá. Nós estamos cá só para quê? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que diz a palavra. É por isso que estamos cá. Não estamos cá para criar riqueza. Não estamos cá para... Estamos cá para fazer o que já somos e não o que não somos ainda. O que já não somos. É isso. Então, isto é interessante. Não é? Depois, por último, versículo 22. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Olha aqui, eu tenho pena não termos tempo. Isto é muito interessante. É o quarto imperativo que ele tem. Apiedai-vos dos que estão em dúvida. Quando nós vemos alguém em dúvida na fé, o que é que normalmente fazemos? Pois é. Criticar. Cuidado, está perdido. Coitadinho dele. Coitadinho de mim também. Percebem? É interessante isto. A fé envolve não só o que está centrado em ti, mas o que está centrado no outro. Se o outro está perdido, eu devo sentir esse peso. Se o outro não está com dúvidas, eu devo esclarecê-lo. O exercício da fé envolve isso. Portanto, é interessante o que é que ele está a dizer aqui. Se nós vemos alguém que não está bem na fé, o que é que nós devemos fazer? Aquietar-nos. Pois. Mas não só orar. Mas temos que ir ter com ele, não é? Apiedar-nos dele. Em que é que eu te posso ajudar? Posso orar contigo? Às vezes nós temos tendência de ir ao encontro das pessoas que nos dão prazer, com quem nós temos prazer em estar. E normalmente evitamos aquela pessoa com quem não temos prazer de estar. Aqueles que nos dão trabalho, etc, etc. Agora, reparem, o que é que está a ser dito? Esta ideia é importante. Eu devo, se eu sei que alguém não está na tal fé santíssima que fala aqui, apiedai-vos dele. Isto é, isto significa que nós temos que fazer alguma coisa. A piedade é um exercício. A piedade não é um sentimento. Portanto, é interessante isto aqui. Esta ideia aqui é fortíssima. É outra vez o lugar do outro. Quando o outro está mal, vou lá e me meto mais para baixo. Não, não é isso. Pelo contrário. Nós devemos orar por aqueles que, na verdade, estão numa situação de dúvida, procurando ser esclarecidos. O Evangelho esclarece. Portanto, esta ideia aqui é outra vez uma ideia muito interessante. O que é que ele diz? Salvai-os arrebatando-os do fogo. E que coisa impressionante. Olha o que ele está a dizer ali. Verso 23. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está aqui a usar uma expressão que vem do Velho Testamento. Isto para dizer o quê? Não podemos encher o peito e dizer, eu estou na verdade, sem que fiquemos realmente tristes pelos outros que não estão. E, portanto, o exercício da fé pede isto. Pede não apenas que olhemos para nós próprios, mas que olhemos para a condição do outro. Porque nós também estávamos assim, é o que Paulo diz, vocês também éreis assim. Já foram assim, agora não são, mas já fostes. Então esta ideia é muito interessante. A fé significa, é por isso que o Senhor Jesus nos pediu, vão e sejam testemunhas, falem, outros. Contem a vossa história, contem a minha história a outros, não a vossa, mas a minha história a outros. Esta ideia está aqui expressa. A fé não pode morrer, nunca morre sozinha. Não pode morrer sozinha. Não? Então, esta ideia é curiosa. E depois ele diz, tende misericórdia em temor. É outra coisa forte que ele está a dizer aqui. Coitadinho do outro. Não, não é coitadinho do outro. É em temor. Certo?
lembrando-nos que foi a graça de Deus que nos trouxe até onde nós estamos. Não fui eu. E essa mesma graça é que eu quero para os outros. Quais são os desafios da nossa fé? Lembrai-vos, edificai-vos, conservai-vos e apiedai-vos. 4 imperativos que a carta tem para nós. Estes são, de facto, os imperativos. E eu tenho que me lembrar constantemente das coisas que Deus tem feito. Eu tenho que procurar edificar a minha fé cristã nos fundamentos do Senhor. Conservar. A palavra conservar é importante. Não é? Sabe que a grande virtude do cristão não é acrescentar. A virtude do cristão é conservar. É o apelo do Senhor Jesus. O apelo que o Senhor Jesus fez no seu ensino está muito alicerçado nisto. O que é que ele diz a certa altura? Permanecei em mim. O Evangelho de João é muito forte nisto. A palavra-chave é a palavra permanecer. Lembram-se quando o Senhor Jesus faz um apelo à igreja de Laodiceia? Lembram-se o que é que ele diz? Aquela igreja, ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabem que não é isto que se fala hoje. Muitas igrejas trazem esta ideia de que acrescentar. E por isso trazem elementos novos e não sei mais o quê. A fé cristã não pede acrescento. O que é que Judas está a dizer? A fé que uma vez foi dada aos santos, não é? Nós não estamos aqui para inventar, não estamos para acrescentar. Nós estamos para conservar o que Deus nos deu. E mesmo que tu te edificas-te na base do que Deus te dá. Ninguém inventa, gente. Ai de nós, é mau. Às vezes há pregadores que querem inventar. Eu não quero inventar. Para mim já custa viver o que está aqui. Pior ainda se eu me vou pôr a acrescentar. Então, estão a perceber a ideia? É muito interessante. Bom, vamos lá aqui. O que é que diz o versículo 24 a 25, para correr e acabarmos? Ora, aquele, ele termina, esta é considerada a mais bonita doxologia do Novo Testamento. Judas acaba assim. Leiam comigo, vejam lá. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. É uma doxologia fantástica. Gente, eu vou apelar-vos naquele espírito de cânticos novos e de músicas novas. Não há ninguém que se arrisque a fazer uma música na base desta doxologia. O desafio está lançado. Lindíssima. Só precisas pôr música nas palavras. Não é para trazer as palavras novas, é música nas palavras. Já viram que grande bonito esta parte final da carta? Uma doxo. Doxo é a palavra, não é? Palavra exaltada, uma doxologia, não é? Então esta ideia é muito interessante aqui. E agora reparem, ele diz que os suportes da nossa fé são estes: guardar, tropeçar, apresentar jubilosos e imaculados. É assim que Jesus nos apresenta diante do Pai, imaculados. Tu és imaculado? Não. Mas Jesus apresenta-te assim, na presença do Pai. E o que é que ele diz? Eles já foram lavados nas vestes do Cordeiro. Às vezes, olha, deixa-me dizer uma coisa aqui muito triste. Às vezes nós ficamos a criticar-nos uns aos outros quando Cristo nos passa pelas suas vestes. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. As pessoas ficarem, não é? A falar mal uns dos outros, quando Cristo só fala bem de nós na presença do Pai. Que coisa, pá! Nós devíamos todos falar assim. A irmã Júlia foi lavada no sangue do Cordeiro. Tal. Isto é profundo, meus irmãos. Agora vou colocar 2 mapas lado a lado, só para vos mostrar uma coisa interessante.
ele começa a carta, lembram-se, dizendo que o Senhor Jesus é o único soberano e diz que nós fomos chamados, amados e guardados nele. E ele termina a carta, vejam como, o Deus que é poderoso para nos fazer guardar, apresentar jubilosos e imaculados. Olha, vamos ligar estas duas coisas, estas três coisas que são muito interessantes. Já viram? Uma carta lindíssima. Tenho pena que nós não temos mais tempo para isso. Esta ideia de que nós somos chamados, por isso somos guardados. A ideia de que nós somos amados, por isso somos apresentados de uma forma sempre jubilosa. E esta ideia de que nós somos guardados, por isso somos vistos imaculados. A carta de Judas, gente, é fortíssima para nos ajudar a compreender a verdadeira fé que um dia Jesus trouxe até nós, que transferiu através de 12 homens que andaram com ele, e esses passaram conforme puderam todo o mundo, chegou até nós e nós temos esta responsabilidade de passar a outros. Coisa incrível. Então, vou lançar um apelo. Leiam pelo menos uma vez por mês a carta de Judas, pode ser? Tá? Quando ler, manda uma mensagem para o meu telemóvel. Eu fico feliz com isso. Muito bem, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.